Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Lar Criativo e hoje eu trouxe um assunto para esse vídeo que é sobre autoestima. Autoestima, muitas pessoas pensam que é quando a gente vai num salão, que a gente arruma o cabelo, faz as unhas, quando uma pessoa vai comprar uma roupa bonita, quando uma pessoa vai comprar um sapato, ficar arrumada. Algumas partem até para parte até para cirurgias, né? Consertar nariz, colocar silicone, fazer preenchimento, fazer isso, fazer aquilo, estético, né? Mas a autoestima, ela é muito mais que isso. A autoestima, a definição dela mesmo, significa como você se vê. Como você se vê fisicamente, socialmente, nos seus relacionamentos, profissionalmente, vários aspectos da nossa vida. Então, para discorrer um pouco esse assunto, eu vou pontuar algumas coisas aqui para vocês, né, para a gente conversar certinho sobre o que é autoestima e a minha experiência com a autoestima. É necessário que todo mundo se goste a tal ponto de querer estar com seu cabelo alinhado, de querer estar com a sua unha feita, de querer estar com uma roupa bonita, de querer estar se sentindo bem com o seu corpo físico. Também pessoas que saiam, né, que gostem de se divertir, passear, pessoas que tenham relacionamentos saudáveis, pessoas que crescem profissionalmente. Isso tudo é natural do ser humano. Eu acho que se você chegar para uma pessoa e falar assim, fulano, vamos comprar uma roupa nova? O fulano fala, não, não quero. Alguma coisa está estranho. Fulano, corta esse cabelo um pouco, vamos cortar, vai ficar bonito. Não, não quero. Ah, fulano, vamos no salão, vou pagar para você, vou te dar um presente, né? Nossa, vou fazer alguma coisa ali para te ajudar, né? A pessoa quer fazer pela outra pessoa. Aí ela pega e fala, não, não quero. Alguma coisa tá errada com esse ser, com certeza, né? Porque o natural, o normal é as pessoas quererem se cuidar, quererem estar com uma roupa bonita, querer estar apresentável, né? Isso é natural, isso é normal. Mas quando a pessoa começa a se recusar a fazer essas coisas, um alarme está ligado ali, né? Ou é uma depressão, ou uma prostração, ou a pessoa, né, tá perdendo desinteresse pela vida, o que é muito perigoso. Então pode ser que alguma coisa está acontecendo, né? Então já é um alarme. Mas a autoestima ela não pode ficar ser compreendida só nesse âmbito. Uma pessoa que tem autoestima baixa, além dela não só não querer se cuidar, e na verdade não, às vezes não é querer não se cuidar, porque tem muita gente com salto alto, com roupa bonita, maquiada, pessoa que não sai de salão, com cirurgia plástica, botox na boca, preenchimento, botox no rosto, pessoa com silicone, né? Pessoa que vai lá e chapa a barriga, pessoa que faz academia e nada tá bom. Então a gente já começa a perceber que a coisa não é só física, o problema tá aqui dentro. O problema é alguma coisa que aconteceu aqui dentro, alguma mágoa, alguma coisa que alguém falou, uma palavra que feriu essa pessoa. Então, nada do que faz para essa pessoa tá bom. Ela não consegue. A autoestima dela não levanta com essas coisas. Ela tem que ser curada internamente. E aí tá um ponto. A baixa autoestima social, quando a pessoa se acha que ela é inadequada. Ah, eu não vou lá porque as pessoas estão chique e eu não sou. É tudo aquele negócio, fulano é e eu não sou. Fulano tem, eu não tenho. Fulano tá e eu não tô. É sempre essa. É uma comparação, onde a pessoa acha que o negativo é ela. Né? Onde a pessoa acha que o problema tá nela. É sempre assim que você vai detectar que uma pessoa está com baixa autoestima. Então a pessoa começa a se recusar a ir para lugares.
por conta dela se sentir menos, ela se sentir inferior. Ah, eu não vou lá porque as pessoas estão lá são chique e eu não sou. Ah, eu não vou lá porque, né, eu não vou saber conversar. Eu não vou lá porque o assunto que vão falar lá eu não sei falar sobre isso, né? Claro que, gente, para toda regra existe uma exceção. Estou dando alguns exemplos aqui, alguma coisa aí pode ser depressão, né? O que não deixa a pessoa ter autoestima mesmo. É, é claro que às vezes a pessoa não está querendo ir porque de repente não é um lugar para ela, porque as pessoas vão falar coisas que não é da crença dela, por exemplo. Mas eu estou dizendo assim, na questão da autoestima, está relacionado a isso também. Profissionalmente, a pessoa ela não enxerga as habilidades que tem, ela não enxerga que ela pode estar em lugares maiores, ela acha que todo mundo está ali para ser promovido, menos ela. A pessoa não faz faculdade porque ela acha que não vai dar conta, porque ela acha que ela não é capaz, né? Então, a autoestima está em todos esses pontos e em um que é mais evidente, nos relacionamentos. Principalmente relacionamento, namoro, noivado e casamento. Principalmente. O que uma pessoa com autoestima baixa sente? O termômetro que essa pessoa tem autoestima baixa é o ciúmes. O ciúmes é o quê? O ciúmes é uma insegurança. Uma coisa é a pessoa estar dando motivo. Outra coisa é a pessoa ficar se comparando com todo mundo. Ela acha que o corpo da outra pessoa é melhor que o dela. Ela acha que a pele da outra pessoa é melhor que a dela. Ela acha que o cabelo dela da outra pessoa é melhor que o dela. Ela acha que o marido dela ou que quem está com ela não está olhando para ela, está olhando para outras pessoas, né? Ou às vezes ele elogia ela, mas ela não acredita. Então ela tá com essa autoestima baixa, né? E aí o que que acontece? Eu tô dizendo sobre esse assunto porque eu tenho propriedade para falar dele, porque eu já tive autoestima baixa no momento. Eu tô bem, graças a Deus. Mas eu já tive autoestima baixa que já impactou na minha vida, nos meus relacionamentos, impactou na minha vida profissional, na minha vida social. E isso tudo, um dos motivos maiores era a baixa autoestima. Então, é quando a pessoa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim para que vocês entendam. Eu me comparava com fotos de WhatsApp, eu me comparava com mulheres de Facebook, eu me comparava com pessoas na rua, eu comparava cabelo, pele, corpo, tudo. E eu achava que eu sempre era inferior, eu não conseguia ver a minha beleza, sabe? Eu não conseguia me ver bonita, eu não achava que tinha olhares para mim, eu achava que eu era inadequada, né, do jeito que eu tô falando. E aí eu começava a sentir que eu não era bonita, que eu começava a sentir que se eu não tinha aquele cabelo, se eu não tinha aquela pele, se eu não tinha aquele corpo é porque eu não era bonita. E eu começava a não me aceitar do jeito que eu era. Eu não conseguia ver a beleza que tinha em mim. Porque, olha, gente, quando a gente tá com a autoestima baixa, o retrato, né, da autoestima baixa é justamente a mídia. Você vê mulheres que não param de fazer cirurgia plástica, de fazer procedimento, né? Eu não posso ficar citando nomes aqui, mas tem muita gente aí na mídia que a gente sabe que a pessoa é toda semana ela tá lá fazendo procedimento e postando, e ela tá sempre ali se mostrando na internet, e aquilo não tem fim, né? Então tem pessoas que têm mesmo autoestima baixa com todos os recursos, com todos os coisas, né? Tudo. E aí, quando foi o ano passado, eu comecei a ter algumas. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida e eu comecei a fazer um processo de terapia reflexiva. Eu tinha psicóloga na época, mas eu comecei a entender eu sozinha comigo mesmo, da onde estava vindo aquela baixa autoestima. Da onde, por que que eu tinha tantos problemas nessa área? O que estava acontecendo comigo? E eu me lembrei
de episódios, né, na minha adolescência, por conta de espinhas, por conta de ser magra, por conta de comparações, né, de como eu era com outras pessoas. E eu comecei a ver que esse problema de autoestima que eu tava era interno e não era externo. Porque eu tenho a minha beleza, sabe? Eu não sou a Globeleza, mas eu tenho a minha beleza, entende? Eu não sou um padrão de mulher, tipo, toda mulher tem que ser assim, assim, sim, entendeu? Eu tenho a minha beleza própria, né? Quem tiver de gostar de mim, por exemplo, hoje, que eu já estou bem resolvida nesse ponto, quem tiver de gostar de mim vai ter que gostar da Ana Paula, vai ter que gostar do jeito que eu sou. Não adianta querer tá comigo e querer que eu seja de outra forma, porque não tem jeito, entendeu? Então a pessoa tem que admirar aquilo que eu sou, do jeito que eu sou. E eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. Se eu faria alguma mudança futuramente, eu não vou dizer que não, mas no momento eu não tenho vontade, entende? Eu não tenho assim, isso aqui tá me incomodando, nossa, eu até acho bonito, mas isso aqui me estraga. Eu não tenho isso, entendeu? Eu tô muito bem com tudo que eu tenho. E o que eu acho que não tá bom, eu dou um jeito de melhorar, entendeu? Eu, por exemplo, eu tinha engordado bastante no começo do ano passado, eu consegui perder peso, né? Eu comecei a ver que aquilo não estava muito legal e eu consegui perder um pouco de peso e foi bom, né? Agora eu cheguei num ponto que eu tô gostando mais, que eu tô achando que tá melhor para mim e é isso. Agora, outra coisa é quando você tem, você ouve palavras, né, na sua vida que te marcam lá dentro. Você tem que identificar da onde veio, quem falou, o que falou, aí você começa a analisar quem são as pessoas que falou, como elas estão hoje, essas pessoas que te falaram. E você começa por esse caminho dessa reflexão e você começa a descobrir que o problema não estava em você, que o problema estava na pessoa. E você começa a admirar aquilo que você tem de bom e tentar melhorar aquilo que você não está gostando, e é isso, né? Mas essas mulheres que entram muito aí nessa questão de cirurgia, de coisas assim, não vamos dizer que todo mundo é esse caso, porque tem gente que por algumas razões tem mesmo que fazer alguns procedimentos. Mas numa grande maioria são pessoas que não entenderam aonde que está o gancho. E eu queria gravar esse vídeo para mostrar isso para vocês. Que se você está passando por alguma coisa nesse sentido, você precisa ver, né, da onde está vindo isso. Então, nos meus relacionamentos, eu fui uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito se achando inadequada, entendeu? Uma pessoa que se comparava demais com as outras pessoas. E aí, o ano passado, essa ficha minha caiu e eu consegui me libertar desse sentimento. Tanto que hoje, quando eu olho algumas pessoas assim, eu não tenho mais aquele negócio, nossa, se eu fosse assim, eu era mais bonita. Eu nem penso, entendeu? Eu olho pra mim, gostei dessa roupa, gostei, e tá tudo certo, e é isso aí. Agora, outra coisa que eu pensava era socialmente. Socialmente, eu me sentia inadequada. Eu achava que eu não ia conseguir conversar com as pessoas nos lugares, eu não ia. Eu sempre fui falante, mas assim, eu achava que eu era inadequada, porque eu não tinha os mesmos assuntos, eu não tinha novidade para contar para as pessoas, e eu achava que as pessoas eram melhores do que eu, e que merecia estar em certos lugares, em certas festas, em coisas, e eu estaria lá sobrando no meu canto. E hoje, se eu tiver que participar de qualquer mesa, eu tenho a minha cabeça erguida para participar de qualquer mesa. Porque hoje eu não me olho assim para baixo. Eu não tenho aquele olhar de galinha, sabe? Que olha para baixo. Eu já tenho aquele olhar assim, sabe? Eu não acho que ninguém tá por cima de mim, entendeu? Eu não acho que ninguém é maior do que eu. Eu tô no meu lugar. E ninguém é melhor do que ninguém. Então eu já consegui me libertar disso. A outra coisa, profissionalmente foi um problema na minha vida
E até hoje eu tô tentando resolver esses problemas que eu adquiri com isso. Mas na questão emocional, eu me sinto curada. Na questão emocional, interior, já me sinto curada. Eu tinha uma autoestima tão baixa que eu já entregava o currículo, já olhando com aquela cara, você não vai me contratar. Eu tinha um sentimento de pena de mim mesmo. Eu achava que eu não tinha habilidade, eu achava que eu não conseguia, eu achava que os outros eram melhores do que eu, as pessoas têm faculdade e eu não tenho. Eu achava, se tivesse ali pessoas ali, eu achava que qualquer um podia ser promovida, menos eu. Sempre me sentia excluída, sabe? Me sentia excluída nesse ponto. E eu comecei a fazer essa terapia reflexiva e eu comecei a pensar assim, da onde está vindo esse sentimento? E eu comecei a pensar comigo, eu falei, mas da onde está vindo esse sentimento? E aí eu me lembrei de uma coisa que eu não tinha esquecido, mas eu comecei a entender da onde estava vindo. E eu ouvi muitas palavras negativas na minha vida desde a infância. Desde a infância, eu comecei a me lembrar de várias falas, de vários contextos aonde pessoas feriram a minha alma com aquilo. Tanto que teve um período da minha vida que tinha uma pessoa na minha história que me chamava de incompetente dia e noite. E aquilo se tornou uma ferida dentro de mim, ao ponto de eu achar que eu realmente era incompetente. Realmente, né? Mas hoje eu me coloquei em projetos, né? Eu me coloquei em situações onde eu já não tenho mais medo, onde já não tem mais fronteira. Eu acho que não vai ter um lugar que eu não vou por medo, como eu tinha antigamente. Hoje eu já estou mais com essa coragem, já estou mais. Me sinto curada, sabe? Se para alguém o meu serviço não tá bom, aí é problema da pessoa achar isso. Porque eu sei do meu valor. Eu tenho dificuldades, isso todo mundo tem, mas eu sei do meu valor. Então hoje eu já não tenho esse problema de achar que eu não consigo, que eu não posso. Tanto que depois, né, que eu comecei a ter essa mudança de vida, que foi o ano passado, que as coisas começaram a mudar, eu comecei a realizar um sonho que eu tinha que eu não conseguia realizar. Há anos eu sonhava em gravar vídeo aqui para o YouTube. Eu tinha sonho de gravar vídeo para o YouTube e eu não conseguia. Eu sentia uma trava muito grande, eu não conseguia colocar meu vídeo, meu rosto na câmera. E para vocês terem ideia, faz muito pouco tempo, faz assim 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a mandar áudio no WhatsApp, porque até vergonha de mandar áudio no WhatsApp, medo eu tinha. Eu tinha que, minha voz é feia, eu não consigo. Então, eu não conseguia nem mandar áudio no WhatsApp. E hoje eu gravo vídeos para vocês, né, no caso, se precisar, né, o que precisa, assim, eu ponho a minha cara para fazer, eu tenho coragem de fazer, não tenho medo, né? E eu me sinto liberta e curada. Então eu penso assim que a minha autoestima hoje ela tá muito boa. Tudo que eu vejo que eu tenho que melhorar, eu ainda tô nesse processo, mas de um ano para trás, né, do ano passado, do ano retrasado, eu sou outra pessoa. Eu tive uma mudança muito grande. Então que a minha história sirva de inspiração para você, que de repente está aí complexada com o seu corpo, complexada com a sua pele, com o seu cabelo, complexada, você se acha que socialmente você não é boa, que você que as pessoas às vezes falaram coisas para você e você tá com isso dentro de você até hoje. Isso está impactando na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Mas eu queria que você entendesse que do mesmo jeito que eu tive essa mudança, que eu fiz essa terapia reflexiva, que eu fui lá dentro do meu interior e eu consegui descobrir essas raízes, que você entenda, né, que eu trouxe esse vídeo para servir de exemplo para você. E que de repente você está aí se sentindo, né, um nada inadequado, seus relacionamentos estão destruídos por conta disso, você não avança, não ocupa certas cadeiras porque você tem medo, você não acredita em você mesmo.
mas eu vou dizer para você que a raiz não é fora, e não é. E as pessoas que vêm destruir sua autoestima, que vêm falar as coisas que vêm falar, que vêm querer te diminuir, o problema não está em você. O problema está nelas. O problema só vai passar a ser seu no dia que você tomar posse do que eles estão falando. Porque daí você vai ter complicações na sua vida, mas as pessoas, elas falam do que não sabe e você absorve o que você quiser. Então, eu deixo esse vídeo como reflexão para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí nos comentários. Se você teve alguma experiência aí ou atinou alguma coisa, quiser comentar comigo, eu vou ficar muito feliz de saber. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, algum amigo, amiga que você acha que está precisando. E se inscreve no meu canal, me dá essa força, né? Que eu preciso aí de vocês, né? E eu deixo aqui o meu super beijo e até!